Olá, minhas preciosas, você está no canal Preciosa Serena. Meu nome é Selma, mas você pode me chamar de Serena também. E nesse vídeo de hoje, eu quero estar falando com você, enquanto eu crocheto aqui, e sobre como que eu vim parar aqui em Tocantins, quando foi que começou tudo isso, mas o ponto principal começou quando Deus me pediu para largar tudo que eu fazia, todo o trabalho, toda a ocupação, que eu vou falar para você o que eu fazia antes e o que eu estou fazendo agora. Eu ainda estou no meio do processo, não está concluído ainda o que Deus tem para mim. Tem hora que eu fico confusa, mas o que já se passou eu posso contar a minha experiência para você, que de repente você também aí pode estar até passando por uma situação como eu passei e achar que tá dando tudo errado. É isso que eu pensei lá atrás. Acho que é uns 2 anos e meio mais ou menos, se eu não me engano. Eu trabalhava como costureira e eu permaneci costureira 8 anos. Gostava muito, eu trabalhava na minha própria casa. É algo que sempre eu peço para Deus, quando eu vou ter um trabalho, é que eu trabalhe em casa. Por quê? Eu tenho um espírito de empreendedora, não gosto de trabalhar para os outros. Realmente eu não gosto, eu testei uma vez e só permaneci 6 meses e vendo que eu realmente me sinto muito sufocada, então eu pedi a Deus e sempre dava certo. Antes de eu ser costureira, eu fiquei 13 anos da minha vida sendo cabeleireira em casa também. Eu montei salão, tinha clientes em casa. Foi assim que eu sustentei meus 3 filhos sozinha. Isso aí também é uma história. Eu sou separada, já tem 16 anos. 16? Isso, vai fazer 17. E então, nesse tempo, 13 anos, 16 anos, eu estou só e cuidava sempre dos meus filhos. Mas hoje já são de maior, né? E a maioria do tempo eu passei como cabeleireira. 8 anos como costureira, né? Que saí de cabeleireira já pulou logo. Mas tudo foi providência de Deus. Mas quando eu estava tudo bem, pra mim, né? Tava tudo bem, tudo fluindo, sim. Eu trabalhava em casa, como eu disse. Eu trabalhava com confecção de camas pets. Então, eles já mandavam pra mim tudo cortadinho e eu fazia na minha casa. Eu tinha máquinas, e com isso começou a acontecer umas coisas estranhas. Estranhas pra mim, que eu quero dizer é que tava indo tudo bem, de repente começou a aversar tudo, né? Ficou tudo pelo avesso. E isso foi estranho para mim, mas eu teimava em continuar, porque eu não entendia. Eu achava que era algo normal. São sinais que Deus vai nos dando, né? E aí, por que eu sei que é de Deus? Porque eu sempre estava em oração. Uma coisa que eu quero falar aqui já desde o início pra vocês, que o meu canal é novo, é que sempre eu falo de Deus, tá? Bom eu falar logo no início, porque eu sou dona de um outro canal, que eu não vou falar o nome aqui, e era um outro nicho, ele estava muito nichado. Então, quando eu falei de Deus sobre essas minhas experiências, as pessoas não assistiam. Por isso que eu abri um outro canal, que é este. E eu quero contar a experiência para vocês de muitas coisas que Deus está fazendo comigo. Inclusive, tem chamado e tem propósito que Deus está colocando no meu coração para passar a minha experiência para outras pessoas e de repente virar direção para quem me ouve, tá bom? Então, e eu sou católica, mas você que é de qualquer outra denominação, seja muito bem-vindo e não tenha preconceito. Eu sei que tem muitos que têm comigo, mas não tem problema também, tá? É sempre todo mundo bem-vindo. O importante aqui eu vou contar a minha experiência, se servir pra você, amém. Se não servir, passa adiante e vai para um outro canal, tá bom? Aqui somos da paz. Não precisa ninguém ficar brigando por causa de nada. Então, segundo, como eu estava falando, eu comecei a perceber coisas estranhas no meu trabalho, que eu vi que tinha um sinal de alguma coisa. Porque eu estava sempre em oração. Tudo meu eu faço com oração. E aí eu pensei assim, tem algo errado espiritualmente, tem alguma coisa que não tá ligando, não tá batendo. As máquinas davam trabalho somente quando eu ia fazer algum serviço da empresa. Às vezes eu fazia coisas particulares também. Então, começou a dar problema de alguma forma. E o problema eu não encontrava onde era. Às vezes dava problema pessoal, com algumas pessoas da empresa, do nada, sabe? Sendo que nunca deu problema. Aí eu comecei a orar focada nisso. Senhor, o que é que o Senhor quer? Porque tem alguma coisa. O Senhor tá me dizendo alguma coisa aqui. Com isso, ele respondeu mesmo. Aí vinha a palavra descansar. Aí eu comecei, é assim, toda vez que eu pergunto a Deus algo, aí vem a resposta de várias formas. Alguém me fala, ou eu vejo num vídeo que do nada me aparece, ou alguém me envia, ou alguma coisa na rua, alguém usando uma camiseta, vem sempre mesmo sentido, né? E o sentido da palavra que vinha era descansar. Aí eu comecei a questionar, mas como que eu vou descansar, Senhor? Eu sou provedora da minha casa e eu pagava aluguel, né? Eu pago aluguel, eu que tenho que me virar. E detalhe, eu não recebia, né, pensão do pai dos meninos. Eu não ia atrás disso, sabe? Eu não ia atrás antes, porque eu passava muita raiva, então eu larguei de mão. Só que nessa época eu tinha começado a colocar na justiça. Começado, mas não tinha esperança, porque os meninos já estavam tudo grande, né? Mas eu coloquei, porque como ele aposentou por doença, não porque é de idade, porque ele só é 2 anos mais velho que eu.
e ele aposentou, e eu aproveitei pra colocar, pensando, né, na esperança de ter alguma coisa. Então tá bom, aí deixei pra lá largado, eu só coloquei na justiça e não tive muita esperança não. Mas nesse tempo, como Deus me pediu para poder descansar, aconteceu o quê? Eu acabei, só pra resumir, né, eu resisti muitos meses, tentando ficar naquele serviço. Só que eu não fazia só isso, eu era uma pessoa super ocupada, desesperada. Acho que você aí que mantém sua casa, não sei se a mente também dos homens são assim, mas nós como mulheres provedoras da nossa casa, a gente tem uma mente muito sobrecarregada de achar que a gente não tem tempo para descansar. E isso pra mim, eu não queria descansar. Quando alguém falava, vamos passear, não tenho tempo, eu vou trabalhar. Eu só pensava em trabalhar porque eu tinha que sustentar os 3 filhos e eu tinha que manter uma casa, né? Então, eu não tinha isso. Então, o que que eu fazia? Eu fazia trabalho para essa empresa, fazia alguns trabalhos também pessoais, tipo, eu fazia bolsas, às vezes eu fazia necessárias, essas coisas nas minhas horinhas extras, tapetes, que eu fazia de modo particular para me vender, né, ter pronta entrega. Vendia também o meu crochê, que eu sempre que eu tenho uma vaguinha eu tô fazendo, e vendia cosméticos. Só que os cosméticos era mais, era o segunda maior renda que eu tinha, né? Só que os cosméticos me ocupavam muito tempo, eu vendia 4 marcas, só que quando eu terminava a costura, que eu tinha um horário certinho, o dia todo eu tava costurando, eu largava da costura, 5 horas da tarde, ia fazer a entrega dos cosméticos, né, de tudo que eu já tinha vendido. Algumas iam buscar lá em casa, mas algumas não podiam buscar e eu tinha que levar. Então, era uma correria, uma correria, uma correria. E sem contar que eu sempre participo também da igreja, então tinha noites, principalmente à noite, eu tinha meus compromissos também, né, para servir a Deus. E aí eu fiquei nesse sentimento de que, essa confusão, né, por uns meses. Mas até que um dia eu vi que o caos estava grande, tudo que eu tentava fazer não estava certo. Tava dando problema já demais. E aí eu comecei a pensar, não, tem alguma coisa errada mesmo, tá bom, Senhor? Aí um dia eu levantei mesmo, tipo, brava já da minha mesa de costura. Eu falei, tá bom, eu vou largar, Senhor, o serviço. Mas o Senhor me manda a provisão de como que eu vou fazer. Porque também trabalhar do jeito que eu tô, que eu tava bem estressada por causa das coisas acontecendo, trabalhar do jeito que está também eu não vou mais. Aí eu zanguei, aí eu peguei, passei mensagem pro pessoal da empresa, falei que eu não queria mais, que era a última remessa, que eu já estava só finalizando, que eles pegassem as coisas dele e tudo, todas as coisas e levassem. Aí tá, aconteceu e foi assim. Entreguei, parei com os cosméticos também, que eu senti que Deus me pediu pra parar com tudo. Nesse tempo, nessa mesma semana, eu falei pra vocês que eu tinha colocado na justiça, nessa mesma semana que eu falei não para o serviço, eu recebi uma parte de dinheiro sobre a pensão dos meninos, dos meus filhos. Foi aí a providência de Deus entrando. Eu entendi que Deus estava me respondendo, tipo assim, eu pedi pra você parar pra descansar, mas eu vou mandar a provisão. E mandou. Então eu fiquei bem tranquila por um tempo. Fiz alguns servicinhos, e assim como hoje eu faço pequenos serviços, só que o Senhor não me permite fazer serviços para ficar vinculado com alguém, empresa, tipo CLT, e nem empreender por enquanto não. O que eu tô entendendo é isso. Neste tempo que eu estava sem trabalhar, assim, sem trabalhar não, descansando mais, né? Sem trabalhar com tanta demanda, me ocupando, eu tive mais tempo para rezar. Entrando em oração, sempre perguntando a Deus. Eu peguei um caderno, agora tenho mania de escrever tudo, né, em oração. As moções que Deus me dá, as direções que eu tô entendendo, a palavra quando sai, tudo eu anoto. E aí eu comecei a ser guiada. E aí Deus me falou, sempre falava agora a palavra era, vou te enviar para a terra prometida. Sempre saía as palavras que o Senhor falava com Moisés, né? Que tava confiando a ele, um povo, e levar eles para a terra prometida. Em todo lugar vinha essa palavra. De alguma forma vinha essa palavra. E aí eu comecei a perguntar, tá, Senhor, já tô entendendo, e é para mim ir para uma terra prometida. Agora, aonde é essa terra prometida? E eu, no meu entender, né, eu tava pensando que era para mim sair da casa, que eu tava de aluguel, e ir para uma outra casa, lá mesmo por perto. Porque a casa também, tinha 4 anos que eu morava nela, e a casa não tinha dado problema algum, nunca, 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 nunca. E começou a dar problema, começou a ter vários problemas também, que eu percebi que não era algo normal. E na verdade era Deus me tirando dali. Deus permite certas coisas, sabe? A gente pensa, se você é uma pessoa de oração, tá aqui uma dica, né, do que eu passei e a experiência minha. Se você está em oração, andando tudo certo, mas tem muita coisa que você vê que tá dando errado no seu ver, no nosso modo de ver humano, na verdade, muitas das vezes pode ser Deus te empurrando para você ir pro caminho certo que você não tá entendendo. E era isso que estava acontecendo comigo. Começou a dar um monte de problema na minha casa. Só que eu já tava mais ligada, entendendo a linguagem de Deus comigo. Aí eu comecei a falar, tá bom, Senhor, eu já entendi que é pra me sair daqui. Agora o Senhor me mostra pra onde que eu vou. Que eu vou. E eu quero ser obediente. E aí, só que eu falei uma coisa. Eu falei assim, tá bom, eu vou, mas eu peço uma coisa pro Senhor. Pra mim ter uma vida mais tranquila e não ficar pensando, ter motivos de preocupação, a minha maior preocupação é pagar aluguel. Então, o Senhor me deu uma casa própria, se é pra me sair daqui. Eu não sei como que o Senhor vai fazer, mas o Senhor sabe que eu não tenho nada. Eu não tenho dinheiro guardado, eu não sou herdeira de nada, sabe? Não tenho motivo nenhum pra ter uma casa. Sozinha, construir, nem nada. E aí eu só falei isso, sabe? Nas orações sou muito sincera com Deus e falo dessa forma, como um amigo, que é isso que ele é para nós.
E aí ele começou a mostrar, e sempre falando dessa terra prometida, terra prometida. E aí, quando foi um dia, eu só em oração, minha família não sabia que eu estava em oração pra nada, que aí a gente tem que estar só com nós, conosco e Deus, né? Entre nós e Deus. E aí, quando foi um dia, suscitou que meu pai disse que a casa que tem no interior do Tocantins, ele estava à venda, inclusive há meses ou ano, não sei, nunca vendia, e ele conversou com todos os meus irmãos, que eu tenho 3 irmãos, se eles assinariam, se eles concordariam de meu pai fazer essa doação, né? Que pela justiça tem que os filhos concordar. E eles concordaram, conversaram. A gente ainda tá nesse processo de passar para o meu nome ainda. Mas todos concordaram, meu pai e minha mãe. E meu pai me deu a casa, que é essa que eu estou. Então eu saí do entorno de Brasília. E aí eu entendi, então, quando meu pai falou da casa, eu entendi que Deus me enviaria, era para esse lugar, interior, cidade de interior do Tocantins. Que eu acho que eu prefiro não dizer o nome, mas é uma cidade pequenininha, não tem nem 5.000 habitantes. E aí eu fui entendendo o que é que Deus queria para mim. Eu vou tentar depois, gente, acelerar esse vídeo, porque pode ser que ele fique longo, mas eu vou acelerar na minha voz aí. E se vocês quiserem acelerar mais ainda, vocês acho que podem clicar, não sei se é aqui ou aqui nessa parte, e procurem acelerar a velocidade que vocês conseguem acelerar, tá bom? Para que vocês entendam. Tem partes que pode ser que algum detalhe eu esqueça, depois lá na frente eu vou falando para vocês. Mas quando Deus me enviou e falou, me deu a casa, eu já entendi o lugar para onde é que eu tinha que ir. Para onde? Para cá, Tocantins. E eu entendi perfeitamente, sabe? Vem uma paz muito grande quando a gente entende o que é de Deus. E aí eu já não tinha mais trabalho, mas Deus sempre providenciando, me dando o que eu preciso, o que é necessário, sabe? E eu ficando tranquila, isso já tem mais de 2 anos. Tem mais de 2 anos que isso aconteceu. Mas de lá para cá, Deus nunca deixou nada faltar. E hoje, esse final de semana, eu ainda estava sem entender, estava muito agoniada, muito pensativa sobre essa história de Deus me dizer que era para mim parar de trabalhar. Porque eu cheguei aqui, procurei trabalho. Não tem muita opção aqui, não. Porque cidade pequena, né? Ou você trabalha na prefeitura, ou você vira empreendedor. Porque senão, e olhe lá, dependendo do caso, dependendo do empreendimento, é perigoso não dar certo. Mas, da outra vez que eu morei aqui, eu já morei aqui 5 anos. De 2010 a 2015, eu era cabeleireira aqui também. Naquele pedaço de tempo, eu fui aqui também. Deu tudo certo, graças a Deus. E aí, eu não quero mais virar cabeleireira. Eu até pensei, será que é pra me voltar a ser cabeleireira? Como costureira, eu já vi que não, porque eu tinha muito amor e de repente o amor acabou. Então Deus tirou isso do meu coração. Realmente tirou. E aí eu sou também formada em técnica de enfermagem. E eu fui na prefeitura para me oferecer como... ver se tinha vaga, né? Como técnica de enfermagem. O prefeito eu conheço também, já conheço ele da outra vez. E deixei ele à disposição. Mas sempre em oração, falando pro Senhor. Senhor, eu tô fazendo a minha parte, porque eu não sei se o Senhor me quer trabalhando já. Porque já tem 2 anos e meio. Então, as pessoas às vezes podem pensar assim, nossa, que mulher preguiçosa, não trabalha assim. Quer dizer, não é que não trabalha, eu sempre tô trabalhando em alguma coisinha, só que extras, né? Tipo, não é firme. Eu posso fazer uma faxina ali, faço um crochê, sempre eu tô fazendo e deixando na pronta entrega. Eu vendo, faço unha, faço cabelo, ainda de algumas, eu não anuncio. Mas as pessoas que me conhecem me pedem, as da minha família, especialmente, eu faço. Então já é um extra, já é um dinheiro que entra quando eu posso, quando aparece assim esporadicamente, Deus providencia dessa forma. E eu estava muito incomodada até a semana passada, porque tem pessoas que ficam, você não vai procurar emprego, não? Você vê lá, vê acolá, vê ali, só que meu coração, Deus fala que não é pra fazer isso. E as pessoas não entendem e não acreditam que Deus fala com você. Até que, esse final de semana, eu fui para um encontro, retiro, e que eu falei com o Senhor, Senhor, eu quero saber sobre trabalho, me dê uma direção, o que eu faço? Por que o Senhor me pediu para parar de trabalhar? E o que eu vou fazer, Senhor? E essa semana eu tava orando somente para isso. Chegando lá, Deus falou comigo, pelo pregador, sobre a história dele, primeiramente, que me tocou. O pregador é do Mato Grosso. E ele falou que Deus suscitou também no coração dele que ele largasse tudo. Ele tinha empresas, ele tinha 2 lojas, e ele doou as lojas, e ele fazia eventos, então, e ele disse que ele tinha dinheiro para tudo, ele era bem remunerado, bem sucedido, né? Só que ele estava fora da graça de Deus, porque ele não buscava Deus, ele vivia no alcoolismo, na prostituição, e tudo bagunçado na vida, né? Quando ele conheceu a Deus também através de um retiro, que um colega dele o convidou, ele sentiu-se tocado de largar toda essa vida e somente viver para pregar, ser missionário. E hoje ele é missionário, aonde ele é chamado ele vai, e o Senhor provê tudo, tudo. Ele disse que não sente falta de nada. Quando tem algum trabalhinho assim, esse aqui, ele está em casa, ele vai e faz normalmente, só que ele não é também vinculado à empresa, ele não tem empresa própria e nem trabalha para os outros fechado, né? Aí eu entendi o que Deus queria para mim, porque com toda essa história que o Senhor colocou que eu tinha que ir para um lugar, também tinha uma palavra de que eu tinha uma missão, um propósito, que os propósitos, não é só um não, os propósitos de Deus iam acontecer aqui neste lugar.
entendo que para várias áreas da minha vida, não só alguma missão da parte de Deus, né? Em nome de Deus. Só que não me coloquei na cabeça que era para eu parar de trabalhar exatamente aqui neste lugar também, que eu não identifiquei com nada de trabalho, não consegui também. Eu não entendia que é isso. Hoje eu entendo. Eu sou livre para trabalhar onde eu quiser. Quando Deus me der esse tempo, eu vou trabalhar. E ele me chama mesmo para ser uma missionária. De alguma forma. Aonde ainda não sei, não. Eu já sirvo aqui na minha paróquia, sim. Eu já me coloquei à disposição do sacerdote e já sirvo, de alguma forma, dentro de uns 2 grupos. Só que eu ainda sinto que falta algo. Aí eu peguei o número desse pregador. Hoje ainda ele vai falar comigo, que ele me pediu para pegar o número dele, para depois a gente conversar. Ele me ajudar em oração a discernir melhor sobre o para onde ir, né? Talvez, não sei. Eu ainda tô assim. Só que agora eu já fiquei mais aliviada por saber que Deus está me conduzindo para uma missão. E por isso ele me pediu para parar, porque eu era gente muito ocupada. Mas com isso, esse parar foi bom, porque eu escutei a voz de Deus, eu entendi o jeito que ele fala comigo. E não só pela casa que ele me direcionou para também ter, e me direcionou a sair de cidade que eu nem imaginava que eu voltaria a morar aqui. Não passava pela minha cabeça, eu achei que um dia Deus me tirou daqui e não era mais para voltar. Eu achava isso. Mas tem muita coisa, que depois, outro vídeo eu falo pra vocês. O que é que eu posso deixar de mensagem final, assim, no resumo de tudo? Às vezes a gente tá ocupado demais, fazendo muita coisa, só que essa correria não nos leva a Deus. Era isso que estava acontecendo comigo. Eu corria demais para ver se eu conseguia suprir as necessidades da minha casa, da minha família. Só que eu não tinha exatamente um tempo para conversar, pelo menos conversar com Deus. Eu ia pra igreja? Ia. Só que aquela rotina, né? Eu vou pra aqui, pra lá, faço isso, faço aquilo. Só que o que me vem a frase agora, que a gente, às vezes, serve demais, mas não está aos pés do dono da obra. Às vezes a gente tem muitas ocupações até dentro da igreja, mas a gente não tem tempo para parar, para orar, para adorar, para falar com o dono da obra. Era isso que estava acontecendo comigo. E pode ser isso que esteja acontecendo com você. Quando eu parei, obedeci, né? Porque às vezes ele tá dando sinais, ele tá dando muito sinais de que é pra gente sair desse caminho e parar, realmente parar. E a gente tá teimando. Quanto mais a gente teimar, mais coisas vão acontecer de ruim. É isso que eu entendi. As coisas estavam se agravando quando eu não queria parar, porque eu pensava que era coisa da minha cabeça. Quando eu parei, realmente tudo se acalmou, tudo se resolveu. Dissolveu-se os probleminhas que eu achava que era problema. Porque eu parei para obedecer. Então, hoje, enquanto eu estou aqui, na minha casa, eu tô hoje sozinha, minha filha tá trabalhando, graças a Deus, ela conseguiu trabalho, porque o propósito de Deus para ela é outro, né? É diferente. Ela conseguiu, e eu fico em casa, faço minhas coisas, e eu tenho mais tempo para orar. Nesse tempo, eu vou entendendo mais coisas, entendendo, inclusive, que o meu chamado também é anunciar, claro, a palavra dele para as nações. E eu entendi que para falar para as nações, eu tenho que usar a internet. Porque se não for assim, não tem como, né? Não tem como eu andar para tudo quanto é lado. Então, eu estou aqui começando neste canal. E eu espero que vocês entendam e me acompanhem, já sabendo que o propósito do canal é uma dona de casa que pode ouvir a voz de Deus, pode você que é dona de casa também, uma mulher simples como eu. Tem nada demais, não sou rica, não sou uma pessoa bem estudada. O máximo que eu fiz foi um técnico. Mas não é isso. Deus não escolhe a gente porque a gente fez alguma coisa na vida. Ele escolhe exatamente para fazer. É Ele quem faz. É Ele quem vai nos promover, se Ele quiser. E nos capacitar. Ele capacita os escolhidos. É isso, né? A gente não precisa se preocupar quando Ele nos chamar, pensando que a gente não sabe falar, como dizia Jeremias, né? Eu não sei falar, sou apenas uma criança, como é que eu vou fazer? Eu quero me deixar levar pela vontade de Deus, pelo seu propósito, seu chamado, e que Ele possa me conduzir e me ensinar tudo, porque eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Então, que também você se deixe, né? Se desocupar mais para ouvir a voz de Deus. E saber o que é que Ele tem para você, qual o plano, qual é o propósito. Eu estou ainda nesse caminho. E se você quiser ouvir, esteja nesse canal para poder entender junto comigo o que vai acontecer nos próximos capítulos, porque eu, sinceramente, claro, ninguém sabe, né? A gente não sabe o que é, o que acontece, o que acontecerá, o que Deus tem. Mas eu confio que Ele pode nos usar da nossa pequenez, do nosso nada. A gente que está escondida na nossa casa, a gente pode muito, inclusive dentro da nossa própria casa. Que às vezes a gente pensa que a gente não tem valor, não tem propósito, e você que está cuidando da sua família, mas tem sim. Às vezes você se santifica bem aí, Deus te santifica dentro do seu lar.
E assim como eu tive meus filhos todos perto de mim, hoje eu só tô com uma, porque os outros dois já são de maior e ficaram lá em torno de Brasília, por enquanto, né? Estão lá. Mas a gente, como mãe, Deus tem um propósito para cada um de nós. E agora, ele acha que ele me quer em outros lugares mesmo, para cuidar de outros. Tá bom? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu espero que alguma coisa eu possa ter falado aqui de valor e para ajudar você na sua vida, tá bom? Desculpe qualquer coisa. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.